Cara, então, para calcular a intensidade e a direção é bem simples. A gente vai deixar, eu vou deixar essas fórmulas aqui só para depois explicar melhor, tá? Essas fórmulas que a gente vai usar nesse exercício aqui, ó, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que renomear essas forças aqui, ó. Que nem no caso, eu vou estar renomeando essa força aqui como F1, essa força aqui como F2 e essa força aqui como F3. F3, beleza. Agora vamos lá para F1. Usando de acordo com essa fórmula aqui, ó, essa primeira aqui, a gente vai conseguir achar o F1. No caso, essa fórmula aqui, ó. A gente tem que calcular o eixo de x em relação a essa força aqui e o eixo de y. Tá vendo aqui, ó? A gente vai ter que calcular em relação a essa força aqui o eixo de y e o eixo de x. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, e coloca, vou marcar aqui como fx1, para me identificar que esse é o fx, igual a força resultante vezes, de acordo com essa fórmula aqui, ó, a gente vai achar o f de x. Então a gente vai ter que calcular o A sobre C, que seria a mesma coisa que aqui, ó. O A sobre o C. E esse daqui seria a letra B. Então temos aqui, ó, o A sobre o C. Passando pelos números aqui, ó, ficaria fx1 igual a força resultante do F1. Tá aqui, ó. A gente tem a força resultante. Então a gente vai colocar aqui, ó, 250 vezes A sobre C, A sobre C. Então ficaria 4 sobre 5. Calculando isso daqui, eu já obtive o resultado ali no exercício ali, ó. Então não vou fazer o cálculo pela calculadora, porque eu já fiz e deu o resultado. Vai ficar f de x1 igual a menos 200. Por que menos 200? Se você reparar aqui, ó, essa força, ela está indo para o lado oposto do x aqui, ó. Então, se ela está para cá em relação ao eixo x, ela é negativa, correto? Porque aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é o x negativo. Então, essa força está para trás do x, para trás do y. Ela está seguindo o eixo de x, então ela é negativa. E a gente está achando aqui o x nessa força resultante, então ela é negativa, tá? Então, só no final aqui você colocar menos 200 newtons. Beleza, agora a gente vai para o y. Vamos marcar aqui, Fy1 igual a força resultante vezes. Lembrando que na fórmula aqui, ó, agora para achar o Fy, seria B sobre C. Então a gente vem aqui, coloca B sobre C. Fy1 igual a força nós temos, né? Que seria F1 aqui, 250 vezes o B aqui vai valer quanto? O B vale 3 e o C 5. Então, 3 por 5. Fazendo o cálculo aqui, que também eu já tenho, vai dar 150 newtons. Agora você vai me perguntar por que aqui está positivo. Porque em relação ao y, está subindo a força. Então, se está para cima a força, é positivo. Se a força estivesse aqui para baixo, em relação ao y, seria negativa a força. Então, como que está subindo aqui, é positivo. Então, a gente considera 150 newtons positivo. Beleza, a gente já achou a força do x1. Agora vamos pro 2 aqui, ó, F2. Então, vamos colocar aqui, ó, Fx2 igual a força resultante vezes, ó, se a gente reparar pela essa fórmula aqui, ó, o ângulo dela tá aqui, ó, em relação ao x, né? Então, qual fórmula a gente deveria usar?
essa primeira fórmula aqui, ó. Tá vendo o ângulo aqui, ó? Se o ângulo tivesse para cima, a gente faria essa fórmula aqui, ó. Então, como o ângulo está para baixo, a gente vai usar o cosseno do ângulo. Então, voltando para cá, seria o cosseno do quê? De 30 graus. 30 graus. Agora, F de x2 igual a força resultante daqui, ó. Temos aqui 400 vezes o cosseno de 30. Olhando aqui no resultado, vai dar 0,866. Calculando tudo isso daqui, vai ficar 346,4 newtons. Beleza, chama a força de Fx2. Agora vamos achar o y. Fy2 igual a força resultante vezes... Se o ângulo está aqui, com o eixo x, então aqui com o eixo, em relação ao eixo y dessa força aqui, vai ser o seno de 30 graus. Se está com um ângulo é cosseno, e se está sem um ângulo é seno. Então vamos lá. Seno de 30 graus. Lembrando, olhando aqui na fórmula, ó, seno de 30 graus. O seno do ângulo aqui, ó. Então, voltando aqui, Fy2 igual a 400 vezes o seno de 30 graus é 0,5. Calculando isso daqui, vamos ter 200 newtons. Beleza, chama a força de F2. Agora vamos achar a força de F3. Vou fazer mais para baixo aqui, ó. Fx3 igual a força resultante. Ó, se você reparar aqui, a força está toda em cima do eixo x. Então, vamos calcular aqui como seria o cosseno de zero. Porque se ela está no ângulo... se ela está inteira no ângulo x, no eixo x, então seria o cosseno de zero, tá? Em relação ao y, seria o seno de zero. Então, ficaria aqui, ó, o cosseno de zero. F de x3 igual. A força nós temos aqui, ó, 300 newtons. 300 vezes. O cosseno de zero, calculando aqui, dá 1. Então, essa força aqui vai ser igual a 300 newton. Positivo, porque ela está indo para a direita do eixo x. Entendeu? Então, é positivo. Agora, vamos calcular o Fy3, que seria em relação ao y agora. Essa força em relação ao y. Então, vamos lá. 300 vezes o seno do que? De zero, porque a força está toda nesse eixo aqui, ó. Então, em relação ao eixo y aqui, seria o seno de zero. Fy3 igual 300. O seno de zero calculando dá zero. Fy3 igual 300 vezes zero dá zero. Então, você pode resumir tudo isso daqui, ó. Se a força estiver atuando em um eixo só, você pode considerar somente a força nesse eixo. E no outro eixo, no caso, seria zero. Então, a gente poderia ter simplificado tudo isso daqui como Fx igual a 300 newton. Beleza, achamos as três forças aqui, ó. Três forças do eixo x e as três forças do eixo y. Ó, eixo x e eixo x aqui, ó. Então, vamos fazer a soma, para a gente achar a força total desse eixo, do eixo x aqui, ó. Então, vamos lá. Força resultante x agora seria a soma de todas as forças x. E o que temos aqui, ó? Força resultante x igual. Vamos pegar lá a primeira. A primeira está aqui, ó, menos 200 newtons. Então, vamos colocar aqui, menos 200 newton. Agora, a segunda força aqui, ó, 346,4 newtons, mais 346
346,4 newtons. A força 3 aqui, ó, mais 300 newtons. X igual. Olhando aqui no resultado aqui do lado, que eu já calculei, vamos ter um total de 446,4 newtons. Essa é a força do eixo X, tá? Vou marcar aqui, ó. Do eixo X. Agora vamos calcular do eixo Y. Ó, vou fazer aqui do lado aqui, ó, para evitar ocupar menos espaço aqui. A força seria a mesma fórmula. FRY, que agora é do eixo Y, seria a soma total de todos FY que temos aqui. Então vamos lá, FRY igual. Qual que é o primeiro que a gente achou lá? Aqui, ó, FY1, 150 newtons. 150 newtons. Agora mais, ó, aqui o 2 aqui, ó. FY2 mais 200 newton. Agora o 3, ó, mais 0 newton. Fazendo o cálculo aqui, ó. 200 mais 150, 350 newtons. Beleza, achamos as duas forças. Agora a gente vai precisar dessas duas forças aqui para a gente achar a força resultante em relação àquelas três forças do exemplo aqui, ó. Então nós temos força resultante é igual essa força aqui elevado ao quadrado mais essa força elevada ao quadrado. Eu até esqueci de colocar a fórmula ali, mas seria essa fórmula aqui, ó. FR de x ao quadrado mais FR de y ao quadrado. Força resultante igual, alterando os valores ali, ó, ficaria 446,4 newtons ao quadrado mais a força de y aqui, ó, 350 newtons ao quadrado. É bom que na hora de fazer essa soma aqui, colocar todos os números, que aí bate certinho com o que o exercício está pedindo, tá? Como eu já calculei ali, ó, essa força resultante, eu não vou fazer o processo dos cálculos aqui, mas é só levar isso ao quadrado e isso ao quadrado. O total vai dar de 567 newtons. Beleza, chama força resultante. O que agora a gente precisa fazer? Achar o ângulo dessa força. E para achar o ângulo, eu vou explicar através dessa tabelinha aqui que eu coloquei aqui do lado. Você pode fazer isso no próprio exercício mesmo, tá? Ó, nós temos aqui, ó, as três forças, né? Então é só a gente criar esse gráfico aqui, essa tabela. A força resultante a gente achou aqui, ó. A gente achou aqui. Então vamos colocar ela aqui, ó. 567 newtons. Agora, o que temos aqui? A gente tem o eixo Y e o eixo X. É só a gente transferir as forças para cá. Ó, a força no eixo X é 446,4 newtons. A força de Y, 350 newtons. Beleza, chama as três forças. Agora, para a gente achar o ângulo, vou marcar aqui, ó, para a gente achar esse ângulo. O que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Então, a gente vem aqui, ó. Vou passar aqui para o caderno agora, tá? A tangente do ângulo aqui é igual a fórmula lá, FY sobre FX. FY sobre FX. Agora, tangente. Ó, FY, nós temos aqui, ó. Lembra que a gente passou aqui pro gráfico aqui, ó? Então, é 350. O FX
também temos aqui, ó, tá vendo? fx, e passamos para cá, temos o valor aqui, ó, 400